E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós iremos falar sobre o sistema financeiro mundial, certo? Antes de começar a nossa aula, você já se inscreveu no canal? Se não se inscreveu, cuide, viu? Estou de olho em quem está fazendo inscrição. E também não esqueça de deixar a sua curtida, tá? Isso anima, né, quem está aqui do outro lado produzindo esse material para vocês e nos deixa feliz, certo? Pessoal, sobre o sistema financeiro mundial. O sistema financeiro mundial ele vai ser dividido em três fases, certo? Só que antes dessas três fases, nós vamos ter um período que não necessariamente tinha um sistema financeiro mundial, mas existia uma certa organização quando a gente fala de questões de finanças ou de riqueza entre as nações, certo? Então, vamos lá voltar para a antiguidade, mas principalmente para a alta idade média, certo? Nesse período, nós tínhamos o feudalismo, certo? Ou seja, naquele momento, a riqueza de uma nação estava associada à posse de terras, certo? Ou seja, é poderoso quem tem terras, certo? Só que isso muda com a decadência do sistema feudalista. E com o feudalismo tendo fim, muda toda a configuração quando a gente fala de poder, certo? Porque agora o poder não é mais medido pela quantidade de terras, e sim pela quantidade de metais de alto valor que você consegue guardar, né? Uma palavra mais bonita, vai guardar mesmo. Acumular, né? Ou seja, vai depender do acúmulo de metais preciosos e raros, certo? Que esse período ficou conhecido como metalismo, né? É mais rico quem tem mais metais. E é nesse período que acontece, por exemplo, o período das grandes navegações, né? A busca por novas terras fora da Europa, onde eles pudessem encontrar esses metais, né? E tornassem ainda mais ricos, ok? Pessoal, aí a gente dá um pulo no tempo e vai lá para o século XIX, já na segunda Revolução Industrial, certo? Nesse momento, surge de forma muito forte uma proposta que era de livre comércio, certo? Proposta por Adam Smith, em inglês, que dá forças a um novo modelo e meio que dá forças para a criação da chamada primeira fase do sistema financeiro, certo? Não necessariamente a criação da fase, mas a nova organização do sistema financeiro. Pessoal, essa primeira fase, que vai estar pautada nesse livre comércio, ela inicia-se por volta de 1870 e vai até 1914, certo? Até o início da Primeira Guerra Mundial. Nesse período, o padrão que foi adotado no sistema financeiro mundial foi o padrão Libra-Ouro, certo? Vale lembrar que Libra era a moeda da Inglaterra, a nação mais poderosa da época. E o ouro era o principal metal daquela época, certo? O principal metal em relação ao valor agregado. Pronto. Então, esse é o padrão que é adotado naquele momento, certo? 1914. Aliás, 1870 e vai até 1914, certo? Só que esse modelo, ele é adotado de forma ampla na Inglaterra e na França, certo? A maioria dos outros países não adotou esse padrão. E eles permaneceram num padrão que é chamado de curso forçado, certo? Onde os valores das moedas, eles são dados por meio de decreto, por meio da lei, certo? Então, o Brasil, por muito tempo, durante 1930, por volta ali de 1930, ele estava adotando esse modelo de curso forçado, certo? Ou seja, os valores das moedas são estabelecidos por leis, por decretos, ok? Então, nessa primeira fase, nem todo país conseguiu se inserir, certo? Vamos para a segunda fase. A segunda fase, ela começa em 1944. Hoje, professor, a primeira fase não acaba em 1914.
E por que a segunda fase só começa em 1944? Pessoal, em 1914 começa uma guerra. Ou seja, estabelecer-se uma comunicação, né, entre as nações para se estabelecer um sistema financeiro ou permanecer com o sistema financeiro que estava em vigor tornou-se algo insustentável, né? E todo o período depois da Primeira Guerra era um período de certa instabilidade ou uma busca por estabilidade. Então, nesse período, nós não temos uma reorganização desse sistema financeiro. Essa reorganização, ela só vem a acontecer em 1944. E você já conhece um pouco dessa história, porque quem assistiu o vídeo sobre comércio já está ligado que em 1944 aconteceu a Conferência de Bretton Woods. E na Conferência de Bretton Woods foi estabelecido um novo padrão para o sistema financeiro. Por quê? O objetivo era tentar estabilizar o sistema financeiro e equilibrar a economia global. Para fazer isso, era preciso que os países se unissem, né? E aí é onde acontece essa conferência. Durante a Conferência de Bretton Woods, algumas mudanças ocorreram. E uma das principais delas foi a mudança no centro de controle do sistema financeiro mundial. Que até aquele momento, o centro de controle era a Europa. A partir desse momento, a partir da Conferência de Bretton Woods, o centro de controle do sistema financeiro mundial passa a ser os Estados Unidos, certo? Lembrando que é nesse momento que é adotado o padrão dólar-ouro. Ou seja, dólar é a moeda de quem? Moeda dos Estados Unidos, certo? Ou seja, agora o padrão ele vai ser ditado, né, pelos Estados Unidos, a nova potência mundial, né, econômica e mundial. Outra coisa, pessoal, que acontece nessa conferência que vocês já conhecem bem, porque assistiram o vídeo, quem não assistiu vai lá depois desse e vê o vídeo sobre comércio, é que cria-se dois órgãos, certo? O Banco Mundial e o FMI, com o objetivo de estabilizar esse sistema financeiro fragilizado depois de duas grandes guerras, certo? E na criação desses dois órgãos, nós temos o Banco Mundial, que era para ajudar na reconstrução das nações que estavam com seu sistema produtivo arruinado, né? E o FMI, que é para tentar possibilitar e encontrar formas daquelas nações que pegaram dinheiro emprestado conseguir pagar, certo? Para que isso aconteça, em muitos casos, quando uma nação está com dificuldades de pagar, aí é onde entra o FMI, propondo as chamadas medidas de austeridade, certo? Essas medidas de austeridade, normalmente, são medidas que evitam que aumente os gastos públicos de um país. Por quê? Se aumentar os gastos públicos, o país não vai ter condições de pagar a dívida externa, né? E, normalmente, essas medidas de austeridade são extremamente mal vistas pela população, né? A Grécia, depois da crise de 2008, né, e que atingiu a Europa, a Grécia passou... houve a necessidade de uma intervenção do FMI e o governo precisou tomar medidas de austeridade que não foram nada bem vistas pela população, certo? Redução de salários, demissões, enfim. Terceira fase, pessoal. Até aqui a gente estava falando da segunda fase, certo? Terceira fase começa em 1971. Quem assistiu o vídeo anterior também já está ligado aí, né? Em 1971, crise, mais uma crise que afeta o mundo quase todo. E um novo padrão é adotado. Os próprios Estados Unidos abandonam o padrão que estava sendo utilizado e adota, né, o câmbio flutuante, certo? E o câmbio flutuante, pessoal, as moedas, né, os valores das moedas vai variar de acordo com o mercado internacional. Então, nós podemos ver agora, por exemplo, que a pandemia ela está fazendo com que as moedas no mundo elas fiquem numa alta e baixa constante, certo? Por quê? Qualquer interferência no mercado mundial também acaba alterando esse sistema financeiro e as moedas passam a flutuar de acordo com o que está acontecendo no mundo no momento, certo? Então, uma decisão de um governo sobre determinada intervenção
que seja o Banco Central, investimento do Banco Central, uma empresa que está com problemas e o governo decide ajudar. Então tudo isso faz com que a moeda ela suba ou desça, certo? Então o que é que está acontecendo com o dólar em relação ao real? Né? O dólar está se valorizando ao extremo enquanto o real está caindo cada vez mais. Né? Tudo isso influencia desse novo modelo que é chamado de câmbio flutuante, certo? Então não precisa mais ter essa transição para o dólar-ouro, certo? As negociações normalmente são feitas em relação às moedas nacionais. É claro que alguns países continuam usando o dólar como moeda de referência, porque os Estados Unidos é a maior economia do planeta, ok? E muitas das negociações no mundo acontecem utilizando o dólar. Outra coisa, pessoal. Em 2014, o que é que acontece? O BRICS, né, que é aquele conjunto de países emergentes, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, decidem criar um banco, que é chamado de Novo Banco de Desenvolvimento, NBD, certo? E esse novo banco, ele surge como uma alternativa aos países emergentes, certo? Quando se fala de ajuda financeira. Então, em vez de pedir para o Banco Mundial, nós podemos pedir para o Novo Banco de Desenvolvimento. Ou seja, é meio que tentar descentralizar o poder desse sistema financeiro que está principalmente dominado por países europeus e pelos Estados Unidos, certo? E aí surge essa nova proposta, que é uma proposta que está dentro dessa terceira fase do sistema financeiro, certo? Que vai de 1971 até os dias atuais. Pronto. Quando a gente vai falar de territorialidade do sistema financeiro, certo? Normalmente a gente fala que o sistema financeiro ele vai ter redes materiais e redes imateriais. Redes materiais, pessoal, os bancos, certo? Os bancos são redes materiais. As ações das empresas vão ser redes imateriais, certo? Então, dentro desse contexto, nós temos as bolsas de valores, que vai estar inserido dentro desse contexto de redes materiais e imateriais, certo? Essas bolsas de valores, basicamente, são locais onde acontecem os principais movimentos financeiros do planeta, certo? E dentro dessas instituições, normalmente as empresas abrem capital, certo? Quer abrir capital? Vamos lá. Eu sou um empresário, eu tenho uma empresa e eu tenho 100% dessa empresa. Só que eu decidi abrir capital. Abrir capital é pegar parte dessa empresa e colocar na Bolsa de Valores, onde lá serão negociadas ações, certo? Ações são partes, são frações dessa empresa. Então vamos imaginar que eu coloquei 40% na Bolsa de Valores. Esses 40% serão divididos e as pessoas podem ir comprando partes na Bolsa de Valores, certo? Lembrando, qualquer prejuízo que a empresa tenha será prejuízo para o investidor. Qualquer lucro que a empresa tenha será lucro para o investidor. E esse investidor que compra essa ação é conhecido como acionista, certo? Então, comprei ações da Petrobras. Eu sou acionista da Petrobras. Se naquele ano a Petrobras teve lucro, eu vou ganhar parte dos lucros de acordo com a quantidade de ações que eu tenho daquela empresa, certo? Beleza? Outra coisa que é comum ser negociado nas bolsas de valores são os títulos, certo? Bolsas de valores, bancos, enfim, são os títulos, que são documentos que prometem uma recompensa futura, né? Como assim, professor? Vamos simplificar. Eu vou num banco e me oferece um título de capitalização. Olha, Rafael, você pode depositar R$100 todos os meses e daqui a 5 anos você vai retirar todo esse valor que você depositou com juros em cima. Ou seja, você vai sair ganhando. Mas por que eles fazem isso? Basicamente, você está sendo um investidor, você está emprestando dinheiro para que o banco possa emprestar para outras pessoas a juros mais altos e depois, quando completar aquele período, né, que foi feito o contrato, você retira o seu dinheiro e uma parte dos juros que o banco ganhou com o seu dinheiro. Né? É basicamente isso. E é muito comum e muito seguro comprar títulos públicos,
certo? Porque os governos também vendem esses documentos. E aí você pode comprar, né, e ter rentabilidades em cima desses títulos públicos, certo? Que aí seria algo imaterial, ou seja, uma rede imaterial, certo? O local onde acontece toda aquela transação pode ser material, mas esses documentos são imateriais, beleza? Outra coisa, pessoal, em relação a tamanho de bolsas de valores, né? É maior uma bolsa de valores quando ela tem mais movimentações financeiras, certo? Então, quanto mais movimentações financeiras, maior e mais importante é a bolsa de valores. Nós temos como principal bolsa de valores a famosa 1929. Quem falou Bolsa de Valores de Nova York acertou. Essa é a principal, certo? Na verdade, Nova York tem as duas principais bolsas de valores, certo? Normalmente a sigla da Bolsa de Valores de Nova York é NYSE, certo? E temos também a Nasdaq, que é a segunda mais importante bolsa de valores, onde mais acontecem movimentação financeira no mundo, certo? Essas duas. A do Brasil, o Brasil tem como principal bolsa de valores a Bovespa, que hoje é BM e Bovespa, ou B3, certo? Ela, em 2016, estava em 13º entre as maiores bolsas de valores do mundo, com uma movimentação que gira em torno de cerca de 726 bilhões de dólares, certo? Uma pesquisa mais recente coloca a B3 entre as 20 maiores do mundo, certo? Mas com uma circulação de capital, né, uma capitalização de 824 bilhões de dólares. Observação, essa movimentação que acontece, né, de compra e venda nas bolsas de valores é chamada de capitalização. Então, quanto maior a capitalização, maior a bolsa de valores. Ok? E, por fim, nós chegamos aos paraísos fiscais. O que são paraísos fiscais, professores? Paraíso fiscal. Paraíso é um lugar bom, né? Fiscal tem a ver com dinheiro, né? Vamos lá. Basicamente, pessoal, paraísos fiscais são locais que vão fornecer uma baixa alíquota de juros, certo? E sigilo bancário para quem faz investimento. Ou seja, você vai, sobre o valor que você investe, vai ser cobrado poucos juros e você vai ter sigilo. Então, você vai colocar o seu dinheiro e órgãos de fiscalização não vão ter muito acesso, porque esses lugares normalmente são estranhos e sigilosos. Olha, interessante, né? Aí o que acontece, pessoal? Para fazer classificação de o Brasil é um paraíso fiscal, o Uruguai é um paraíso fiscal, as Ilhas Caimã é um paraíso fiscal, para fazer essa classificação não existe um consenso internacional, certo? Normalmente cada país vai definindo as características para dizer se é ou não é um paraíso fiscal. Normalmente, eles utilizam a taxa de juros, né, que quando é inferior a 20%. O Brasil utiliza, né, esses critérios. A questão do sigilo e da transparência, certo? Então, esses três critérios vão definir se um lugar é ou não é um paraíso fiscal para o Brasil. Vou citar alguns exemplos que são considerados. O Brasil considera 68 lugares como paraísos fiscais, certo? Nós temos Ilhas Caimã, famosas daí. O próprio Uruguai é considerado um paraíso fiscal por esses critérios do Brasil. Nós temos Liechtenstein, Andorra, Ilhas Fiji, Antilhas, Bahamas, enfim, nós temos uma infinidade de lugares considerados paraísos fiscais. Qual é o problema, professor, desses paraísos fiscais? O problema é simples. Muitos atos de corrupção praticados no interior das nações são acobertados nesses paraísos fiscais, ou seja, dinheiro proveniente de propina. Não podem ser depositados em contas no país, né, em seu nome, no seu país. Então, o que é que você faz? Abre uma conta sigilosa nesses paraísos fiscais, coloca o dinheiro nesse lugar, né, faz o depósito, e aí os órgãos de fiscalização do seu país vão ter dificuldade de localizar esse dinheiro. Automaticamente,
atos de corrupção são acobertados por esses paraísos fiscais, certo? Nós temos aqui observa essa notícia, publicada dia 11 de março de 2020, certo? Por Paulo Roberto Melo, no Estadão, da Folha de São Paulo, certo? Que diz o seguinte: Fachin mantém decreto de prisão do ex-presidente da Petros, que mora em Portugal. Fachin, no entanto, afirmou que as investigações identificaram repasse de 4,5 milhões da construtora OAS para Afonso, parte em espécie e parte de transferência para contas mantidas pelo executivo em Andorra, Principado Europeu, conhecido pelo status de paraíso fiscal. Ou seja, esses lugares servem para esconder, né, essas propinas que são recebidas, infelizmente, por empresários, por governantes, né? Infelizmente isso acontece bastante no mundo inteiro, né? E os paraísos acabam servindo como lugares para encobrir essas atividades ilegais, atividades criminosas, certo? Então isso aí é um pouquinho sobre o sistema financeiro mundial, certo? Existem uma infinidade de coisas que nós podemos discutir a respeito desse sistema financeiro. Se tiverem dúvidas, se quiserem que eu explore mais um pouco a respeito de algum tema, deixem nos comentários que eu posso gravar um vídeo extra para falar especificamente sobre algum tema que vocês achem que seja necessário, certo? Então, cheiro no coração e até a próxima aula.